Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. Sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva que dá semente segundo a sua espécie, e árvore que dá fruto cuja semente está nela, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. E sejam eles para luzes no firmamento do céu para iluminarem a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de vida, e aves que voem sobre a terra, no firmamento aberto do céu. E Deus criou os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que se movem, que as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos,
e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim foi. E Deus fez os animais da terra segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele repousou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Esta é a história da criação dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda estava na terra, e toda a erva do campo ainda não havia crescido, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. Mas subiu da terra uma névoa que regou toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. E ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que circunda toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro daquela terra é bom, ali há bélio e a pedra de ônix. E o nome do segundo rio é Jom. Este é o que rodeia toda a terra da Etiópia. O nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que corre para o oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E então disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu
e os trouxe a Adão para ver como ele os chamaria. E tudo que Adão chamou a cada ser vivente, esse foi o seu nome. E Adão deu nomes a todos os animais domésticos, e às aves do céu, e a todos os animais selvagens. Mas para Adão não se achou uma ajudadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a ao homem. Então disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne.